Pai do Senhor, estamos aqui na casa da missionária Joana, mais a Elaine, mais a a irmã Elaine, Elaine. né? Estamos aqui. Nós estamos fazendo esse vídeo aqui que a Joana hoje vai falar e testificar o que Deus fez na vida dela, né, Joana? Fala aí, Joana. A paz do Senhor Jesus. Vim contar só uma parte, né, do meu testemunho, porque é grande o que Deus fez na minha vida. Na verdade, as coisas de Deus é sempre grande, né? Trabalhar de Deus. Na verdade, eu já fazia a obra do Senhor, né? A minha família toda já é. A maioria, minha mãe já é crente já há muitos anos. A cadeira. Então, eu já conheço o Evangelho desde de berço. E eu aceitei Jesus e o Senhor também me aceitou, é vice-versa. E fiquei na igreja, fazendo a obra do Senhor por 4 anos. Depois eu me afastei da presença do Senhor. Não por nada, as pessoas perguntam por que você saiu da igreja, porque alguém te feriu, alguém te fez alguma coisa. Não, foi por falta de vigilância mesmo. Eu orava, né? Tinha muita oração, mas não tinha vigilância. Acabei me afastando da presença do Senhor. E a Bíblia diz que quando você se afasta, né? Coisas piores acontecem, né? Aquele que você não fazia antes, você volta a fazer. Ou seja, né? O diabo ele roda, né? Através do mundo, quando ele roda, ele volta, encontra a casa adornada e vazia. Ali ele vai e traz mais 7, legião. E você começa a fazer coisas terríveis. Eu cheguei ao fundo do poço, eu fiquei 8 anos afastada da presença do Senhor. Quando eu cheguei a fazer coisas assim terríveis da minha vida, eu achei que não tinha mais saída. Minha casa era só de festa, de bebedeira, amanhecia o dia, às vezes eu ia para o trabalho, saía de uma festa e ia direto para o trabalho. Minha casa não tinha mais paz. Às vezes eu chegava em casa, já estava som ligado, cheio de gente, cheio de bebida. E aquilo ali, eu achava que aquilo ali era um motivo de felicidade para mim. E não era, porque depois que todo mundo ia embora, acabava aquela bebedeira, eu deitava na cama, me via silêncio, né? Vazia e triste. Mas no outro dia, continuava a mesma coisa. E percorri durante 8 anos nessa vida. Até que um dia, eu fui para uma festa, e essa festa eu fiquei 3 dias. Foi na sexta, no sábado e no domingo. Eu amanheci o dia bebendo, saía de uma festa, ia para outra. E fiquei 3 dias, até que eu acho que eu entrei em coma alcoólica, porque não era possível, eu passei muito mal. Quando eu acordei, eu me vi na casa da minha irmã, que morava ali no Selma. A minha irmã começou a me dar água com açúcar, começou a me dar alguma coisa, comida, achando que eu estava fraca. Mas não era nada disso. Aí quando foi mais tarde, eu consegui pegar um Uber e voltei para casa. Fui pro meu quarto, porque na segunda-feira eu tinha que trabalhar, isso foi no domingo. Eu comecei a beber na sexta. E no domingo eu cheguei na minha casa, vi meus 2 filhos ali muito abatido. E eu deitei na minha cama. E falei para Deus, eu falei, Senhor, eu não quero mais isso para mim. Eu preciso de uma libertação. Eu preciso que o Senhor entre na minha vida. Eu chorei em lágrimas, abri meu coração de verdade para Deus, porque a palavra fala que eis que estou à porta e bate. Se alguém ouvir e abrir a porta, eis que eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas tem que abrir a porta. Eu precisei tocar, precisei abrir a porta. Não basta só você abrir e não convidar ele para entrar. Então eu abri a porta e convidei o Senhor para entrar. No outro dia, na segunda-feira, eu fui trabalhar. No final de semana teve uma festa e eu fui para essa festa. Uma sexta-feira, quando eu cheguei na festa, eu fui tentar
beber uma cerveja, acendi um cigarro para fumar, eu já não consegui. Eu não conseguia mais beber e nem fumar. E para a honra e glória do Senhor, vai fazer 4 anos que eu parei de fumar e de beber. Glória a Deus. E não faço, não tenho vontade, né? Não tenho vontade de beber, não tenho vontade de fumar. Eu paro para pensar assim, meu Deus, o que eu fazia da minha vida? Por que eu fazia isso? O que as pessoas acham nisso? Né? E continuei. Comecei a passar pelos meus processos, veio a pandemia, perdi o emprego, né? O Senhor me tirou do local onde eu morava, me trouxe para outro lugar, e nesse local onde eu comecei a morar, o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Eu falei, Deus, não é só isso que eu quero. O Senhor me libertou de dentro para fora, o Senhor tirou os vícios de mim, mas eu quero algo mais. Eu não quero só isso. Eu comecei a caminhar, comecei a pregar o evangelho, comecei a ganhar até almas para Cristo, mas o Senhor, quando Ele nos corrige, é para o nosso bem, né? A correção do Senhor sempre é para o nosso bem. O Senhor disse que não estava se agradando da maneira que eu estava andando, porque eu estava pregando o evangelho, mas eu ainda estava com aquela vaidade toda. E aí, quando foi na quarta-feira da semana passada, mas bem antes disso, o irmão Marcelo iniciou uma campanha na casa da minha irmã, de 1 mês. Nós fizemos essa campanha, a minha irmã também voltou para os pés de Cristo, a minha sobrinha também aceitou Jesus, e eu comecei a caminhar, mas mesmo assim não tinha aceitado Jesus ainda como meu único e suficiente Salvador, ou seja, não tinha me reconciliado com Cristo. Eu recebi aquela libertação da bebida, do cigarro, da prostituição, mas eu não tinha aceitado, reconciliado com Cristo. Na quarta-feira, depois da campanha que o irmão Marcelo começou a fazer lá, o irmão Francisco, o irmão José Carlos, Deus começou a me fortalecer. Eu comecei a me sentir forte, porque eu não conseguia nem passar de frente à igreja. Eu comecei a me fortalecer, comecei a orar. E aí comecei a frequentar a igreja, comecei a ir para a igreja. Aos poucos comecei a caminhar. E quarta-feira, para a honra e glória do Senhor, eu me reconciliei com Cristo. E eu falei para o Senhor, Deus, que dessa vez seja para que nunca mais eu volte para trás, porque também não tem mais nem tempo. Glória a Deus. De voltar para trás. Mas foi grande os livramentos que o Senhor tem me dado. Grandes foram os livramentos que o Senhor tem dado para a minha família. Quando eu cheguei, que eu acho que não tinha mais saída. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, me alcançou. Glória e aqui a Jesus. estou hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Ô Joana, me diz uma coisa, Joana. Quando tu se encontrava assim, naquelas angústias, procurando a diversão do mundo, pensando que o mundo te trazia paz para dentro de você. Aí você pegava, né? Bebia, fumava, Sim. Aí saía com teus amigos. Quantas vezes tu fazia até filmagem, a descida para Santos, né? Isso. Com teus amigos, um carro na frente, outro carro atrás. Verdade. Riscando a própria vida, sabia que era uma descida, às vezes até sem volta. Verdade. Mas quando tu chegou no fundo do poço, como tu falou, como foi que essa luz, ela veio brilhar na tua vida? Que tu viu assim, olhou assim, ó, Deus, não dá mais. Foi no meu quarto. Foi entre eu e Deus, foi um particular. Na verdade, entre eu e Deus. Porque a pessoa, quando ela já tem um chamado, eu costumo falar, eu sempre converso com minha mãe, é como aqueles donos de gado, que marca, né, com a ferruagem, aquele gado. Então, Deus, ele já marca você e não tem... Você desvia para a direita, desvia para a esquerda, mas não tem como.
Na hora certa o Senhor te pega. E foi no meu quarto. Eu achei que eu ia entrar em coma, alcoólica, eu já não estava mais, não estava aguentando mais. Eu comecei a deitar, eu deitei e comecei a chorar. Foi entre eu e Deus, foi um particular. Comigo, meu pai. Eu sempre tive, quando eu estava nos pés do Senhor, eu sempre tive uma intimidade muito grande com meu pai. Então eu disse para ele, Senhor, antes eu tinha uma intimidade contigo, eu sei que eu virei as costas para ti, mas como filho pródigo, o Senhor, ele fez, aquele pai, ele fez toda aquela festa quando aquele filho retornou. Eu te peço, tenha misericórdia da minha alma, porque eu não quero partir da maneira que eu estou. E foi dentro do meu quarto, entre eu e Deus. Glória a Jesus, né? E aí o Senhor, pela misericórdia, não porque nós somos merecedores, porque eu não sou merecedora, porque eu pequei contra o meu Deus, eu virei as costas contra o meu Deus, eu poderia muito bem ter descido da sepultura, mas o meu Deus, pela misericórdia, ele me estendeu a mão e hoje eu estou aqui, Glória a para Deus. honra e glória. Glória a Deus. Isso aí está o testemunho da nossa irmã Joana, né? Nós vamos terminar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, né? Você que está com a tua vida angustiada, com a tua vida triste, abatido, olha, o caminho é Jesus. Jesus fala assim, ó, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomais de mim, que meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Se você está com a vida, se você está com a vida, que olha para um lado, olha para o outro, até tenta também até o suicídio, por causa da situação que você está passando, sabe o que Jesus fala? Sabe o que Jesus fala? Jesus fala assim, ó, se tu quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. E a Bíblia fala, sabe o quê? A Bíblia ainda fala assim, ó, que Jesus fala assim, ó, que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. A Bíblia ainda fala assim, ó, não turbe o vosso coração, crer em Deus, creres também em mim. A casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não vos teria te dito. Eu vou para o Pai vos preparar um lugar. Então, entrega a tua vida para Jesus, porque Jesus tem um lugar certo para você, tem uma morada certa para você. Esse mundo é ilusão, esse mundo não serve para nós, porque a Bíblia fala que esse mundo se faz do maligno. Entrega a tua vida a Jesus, que tu vai ver o que ele vai fazer. Jesus é a Bíblia não é a revista Isto É, que você lê, vê a notícia de alguém e ali se apaga. Não. A Bíblia é diferente. A Bíblia ela te pega, te transforma, ela te muda, ela te liberta, ela te leva para um caminho da salvação, porque a Bíblia ela é a verdade. Amém? E agradecemos a oportunidade. Amém, em nome de Jesus. Amém? Está terminado. Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aqui.